Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos finalmente trazer a continuação da série de Jó, que são a partir do capítulo 5 e 6, que nós vamos falar hoje. E trazendo uma introdução para vocês sobre o próximo vídeo que eu estou planejando, seria o seguinte, que o julgamento começa pela Igreja do Senhor, ou seja, como o apóstolo Pedro diz, começa pela casa de Deus, o julgamento. Então é por isso que nós padecemos perseguições, sofremos. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas o Criador, os dias bons e os dias maus, como Salomão diz, né? Mas nós temos sempre, então, esse estreito com Deus, né? Nosso coração se exalta, fica um pouco altivo, ele já nos quebranta, porque nos ama, né? Repreende aquele que ama. A gente acha que é bom e ele já nos quebra para a gente ver que, na verdade, tudo de bom que nós fazemos é graça. Nós temos que estar 100% rendidos e na dependência dele. Então, e também vou falar no próximo vídeo sobre aquele que não dá fruto é cortado da videira e lançado no fogo, né? Conforme as palavras do Messias. Então, bem sério e bem edificante esse tema, né? Mas então hoje vamos para um tema diferente, né? Um tema mais direto nas escrituras aqui, né? Porque às vezes existem alguns formatos que eu faço mais de pregação e outros dias que é mais de leitura e estudo bíblico, né? Então é o caso de hoje. Então aqui, as exortações de Elifaz. Chama agora, há alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, e até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Então olha que interessante, né? Aqui está relacionado ao que o próprio Salomão fala também, né? Que cabe ao homem o quê? Trabalhar, se regozijar do fruto do seu trabalho. E é isso, né? Ele fala sobre o homem trabalhar de manhã, plantar de manhã e de noite, de manhã até a tarde, porque não sabe qual semente que dará fruto. Ou seja, isso aí faz parte, né, com o pecado de Adão. Nessa vida, a gente tem que trabalhar mesmo, se esforçar, e buscar viver da forma mais reta possível, né? Então, porém, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como de noite. Ou seja, os ímpios andam em trevas, eles estão com uma cegueira espiritual. Então, dessa forma, não andando pelo Espírito do Criador, mas pelas vontades, desejos da carne, eles são facilmente manipuláveis pelo inimigo em fazer a vontade dele. Uma pessoa que está longe do Criador sempre é utilizada para, por exemplo, vamos supor assim, as emoções delas não estão guardadas pelo Criador. Então, dessa forma, elas são muito facilmente manipuladas pelo inimigo, por exemplo, para colocar raiva na cabeça dessa pessoa, para ela discutir, às vezes até para fazer mal para um servo do Criador. Entre outras coisas. Então são pessoas que a cada vento, a qualquer vento,
estão perdidas, né? Pessoas que não têm o Criador estão perdidas. E é por isso que o meu desejo é pregar o Evangelho, e aqueles que estavam perdidos, muitas vezes o Criador vai trazer vida, trazer luz para a vida dessas pessoas e salvação. E aí, esse é o objetivo, né? Pregar o Evangelho, e quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. E o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Ou seja, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Então, dessa forma, e a condenação é esta, né? Que, basicamente, as pessoas já estavam condenadas. Então, a gente recebe a oportunidade da salvação a partir do momento que o Messias vem nessa terra, né? E o complicado é que tem pessoas que nem são cristãs ainda, que podem muito se converterem e que agem com muito mais caráter do que pessoas que estão nas igrejas, nos templos de hoje em dia, né? Pessoas que seguem a Deus, mas têm o desejo de seguir o mundo. Pessoas hipócritas, pessoas invejosas, maledicentes e que não querem se submeter às leis do Criador. O que é ainda pior, certo? Porque o Messias fala que aquele que conheceu a verdade, mas que continua no caminho da impiedade, continua dando maus frutos, continua ouvindo músicas mundanas, por exemplo, sem buscar uma santificação, sem pedir ajuda para o Criador para melhorar, essa pessoa era melhor nem ter conhecido o Evangelho, porque aquele que não dá fruto é cortado, lançado no fogo. É cortado da videira, porque é uma pessoa que está se nutrindo dos nutrientes da videira, mas só está usurpando, não está dando o fruto necessário e a resposta. Então, é isso, né? Então, os ímpios andam nas trevas, porém ao necessitado o Criador livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Olha que interessante, né? O Criador repreende aqueles a quem Ele ama e não podemos desprezar e nos escandalizar com os castigos, com as provações, porque muitos cristãos se escandalizam e se afastam do Criador, da fonte das águas vivas, sendo que logo em seguida da provação viria, digamos assim, tem o vale, o deserto, e logo em seguida vem a abundância, a vida. Então logo em seguida viria uma recompensa, um refresco, digamos assim, e é por isso que nós temos que perseverar, até mesmo nos desertos espirituais, quando nós estamos nos sentindo sozinhos, solitários. E é nessa hora que nós devemos buscar a face do Criador e não nos escandalizar com Ele. Aceitar que o desejo dele é a nossa santificação, né? Se a gente conseguir amigos bons, isso é lucro, porque o primeiro lugar, né? E a nossa família também se convertendo, né? Mas o primeiro lugar de todos é o Criador, né? Porque aquele que ama seu pai, sua mãe ou seu filho, ou qualquer coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele é o Messias, né? O Filho do Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que será nosso Rei para sempre. E aquele que ama mais do que o Messias ou mais do que o Pai, alguma coisa desse mundo, está pecando. Por quê? Porque o Criador, como eu já falei anteriormente, ele criou todas essas coisas, criou tudo, toda a terra, as estrelas, para glorificar Ele, as plantas, tudo que vocês imaginarem, Ele que criou dele a sabedoria, tudo que você conseguir imaginar desse mundo, e os seres humanos também. Então, por isso que nós não podemos idolatrar outros seres humanos, ou alimento, sabe? Tudo que é desse mundo. O nosso objetivo é desapegar cada vez mais das coisas desse mundo e nos santificarmos, focar no Criador. Então, para isso, né, a gente vai lendo a palavra, vai jejuando para também desapegar um pouco desse mundo e para quebrar as amarras, né? Isso acaba ajudando. Mas o mais importante, né? Porque os fariseus também jejuavam, né? Então a gente tem que... O mais importante é onde está o nosso coração, né?
O nosso coração está na própria glória? Está em recompensas? Ou está realmente no Criador, em agradá-lo? Se for isso, vale a pena, hein? Putz, meus irmãos, encheu o armazenamento de novo. Vou ter que passar para o Drive mais tarde. Mas então, vamos finalizar aqui. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Então, obviamente, Elifaz e outros amigos de Jó falaram muitas verdades e características do Criador. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que eles estavam em um tom acusatório para com Jó, de modo que eles imaginavam que se ele estava sofrendo, as coisas que ele estava sofrendo, era porque ele tinha feito algo de errado, estava sendo ímpio e sofrendo a justa recompensa. Só que eles não compreenderam que aquilo era um modo do Criador exaltar a sua glória e testar o seu servo, enfim. Porque foi da vontade do Pai, né? Permitiu isso acontecer. Então, esse foi o erro deles, né? Em vez de consolar o seu amigo, de apoiá-lo, de apontar o dedo para ele. Sendo que ele estava destruído, todo doente, machucado, sem forças, e ele só precisava de consolações. Então, que isso sirva de aprendizado para nós também, sabermos como nos portar, como ser misericordiosos e generosos para com as pessoas, e sempre tentar olhar o lado bom das pessoas e apoiar nossos amigos nas dificuldades deles, sem apontar o dedo, apenas exortando biblicamente as pessoas, mas sem fazer como os amigos de Jó fizeram, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu já ouvi uma vez, né? Porque tem pessoas que ficam apontando o dedo, víboras da igreja, né? Enfim, pessoas hipócritas, que toda vez que alguém está passando uma necessidade, aponta o dedo e fala que aquela pessoa está passando por aquilo porque ela pecou, entende? Sendo que às vezes o Criador só está testando a pessoa antes de dar mais um grau de revelação do amor dele. Antes de dar alguma bênção, vem uma aprovação, um teste. Então, é isso, né? Não sejamos essas pessoas, tá bom? Eu acho que é o suficiente para esse vídeo. Em breve eu trago a continuação aqui de Jó, que é a resposta dele. E é isso, tá? Que o Criador vos abençoe e até a próxima, irmãos.